Então, para encerrar o item ambientes internos, antes de encerrar o capítulo terceiro, que é sobre ambientes, eu vou fazer alguns comentários e observações a respeito de alguns pontos que eu considero hábitos, maus hábitos, na minha opinião, para que a sua reflexão seja suficientemente rica no sentido de qualificar o trabalho que vocês vão fazer em desenho de ambientes a partir dessa reflexão e de uma comparação que deve ser sempre feita com referências de boa qualidade para vocês verem se hábitos que são frequentes no nosso mercado, no nosso trabalho, são realmente válidos ou se é possível fazer melhor do que aquilo que é consagrado através de hábitos que eu, por exemplo, não sei exatamente de onde vem. Eu tento às vezes entender, mas nem sempre eu consigo entender. Então, eu vou fazer comentários, eles não são dicas, né? Faço também muita questão de dizer isso. Não se trata de dicas, trata-se de críticas, análises críticas, no sentido positivo da crítica construtiva, porque nós vamos mostrar coisas que nós consideramos corretas ou adequadas, em contraponto àquelas que nos parecem ser inadequadas. Mas sugiro que vocês prestem muita atenção e a partir daqui, do mesmo jeito que eu sugeri que vocês ficassem vendo se os ambientes apresentados são cênicos difusos ou cênicos dramáticos, para ir cristalizando uma certa classificação pessoal de cada um, mas, por favor, usem essas reflexões como sendo um ponto de partida para a qualificação dos seus trabalhos, né? Não sei de quem são as obras que eu vou comentar, são fotos tiradas de internet, não se trata desse ou daquela obra específica. Se tratar, eu vou citar quando é minha obra, quando é de conhecido. Mas certamente eu vou repetir algumas fotos, porque nesse caso nós vamos apresentar coisas sob o prisma de alguns maus hábitos e não mais sobre aqueles ambientes cênicos que nós falamos anteriormente. Então nós vamos começar falando de um assunto que me chama sempre a atenção, mas não é a coisa mais usual, que é a desproporção, muitas vezes utilizada, praticada entre a dimensão dos equipamentos, das luminárias, dos seus acessórios, e os objetos ou as superfícies iluminadas. Na verdade, o que a gente deseja ver no ambiente é o efeito luminoso e não a luminária em si, o equipamento. As luminárias que nós desejamos ver e que fazem parte do ambiente são as luminárias que nós chamamos decorativas e cujo desenho de maior qualidade realmente faz parte da ambiência, como os móveis. Não vamos falar só dos abajures, que são luminárias nessa ordem de objetos, né? Mas vamos falar também das luminárias decorativas, cujo design acrescenta valor estético a um determinado ambiente. Então, voltando ao efeito luminoso, o que nós queremos ver numa luminária de classificação funcional, ou seja, aquela que vai iluminar o ambiente, e ela não precisa ser percebida. Quanto mais discreta ela for, melhor será o resultado do ambiente. Realmente a frase para mim é essa: efeito luminoso e não luminária. Volto a falar daquilo que eu estava começando a falar antes, sobre dicas, né? Não se trata de dicas, porque eu considero a dica uma coisa muito perigosa na arquitetura, já que a arquitetura não é qualificável em todos os seus detalhes. A pessoa faz uma pergunta sobre um determinado banheiro que nós estamos apresentando, e aí eu faço um comentário e a pessoa anota aquilo como sendo uma dica. Mas aquilo que é bom para aquela imagem não é bom para outras imagens, ou seja, muito perigoso generalizar observações que a gente faz especificamente para esse ou para aquele ambiente. De qualquer modo, o que eu vou falar aqui não são dicas, são recomendações, são aconselhamentos para que vocês comparem soluções e tirem as suas conclusões e comecem a usar efeitos melhores do que aqueles que estão consagrados no mercado, muitas vezes por desconhecimento da própria riqueza e diferença entre fachos luminosos das muitas luminárias que a gente tem como oferta no mercado. Então, começando a falar por um item muito importante chamado a desproporção dos equipamentos em relação aos objetos ou às superfícies iluminadas.
O que nós de fato queremos ver não é a luminária, é o facho luminoso, quando a iluminação é funcional, ou seja, quando nós vamos falar da iluminação do ambiente. Quando nós vamos falar de luminárias decorativas, sim, elas são em parte integrante do ambiente e o seu desenho, a sua estética é, portanto, fundamental para o resultado final do ambiente. Mas quando se trata de luminárias funcionais, principalmente aquelas que são projetores, e quando não há como embutir a luminária no teto, os projetores que têm que ficar aparentes sobre o teto, é preciso tomar muito cuidado com o desenho do teto resultante e ter um pouquinho mais de cuidado com os conjuntos de luminárias para que eles não venham a ter uma desproporção e não venham a prejudicar o ambiente em geral. É disso que nós vamos falar aqui, né? Quando nós falarmos do capítulo 4, nós vamos falar de fachos luminosos, aí nós vamos falar bastante daquilo que representa a comparação entre a luminária, o corpo do facho e o propriamente dito facho luminoso, que é o objeto da nossa atenção, né? Por exemplo, quando eu mostro essa fotografia, eu quero mostrar a fotografia de um quarto de hospital, no caso do Hospital Samaritano, é que, embora haja uma linha luminosa para iluminação indireta na cabeceira da cama, e haja 4 luminárias de luz difusa, nenhuma delas tem uma presença importante em termos de brilho, porque assim deve ser o quarto de um paciente de hospital, extremamente suave, luz difusa, o quarto não pode ser cênico. Vai ser cênico a hora que o quarto não tem quase luz nenhuma e há só uma luzinha dirigida, por exemplo, na mesinha, para leitura ou para o trabalho de um médico, para o receituário, coisa assim. Mas, em geral, o quarto é difuso, até porque a luz natural vai entrar de forma difusa, e é assim que deve ser. Nessa outra foto, nós vemos uma fotografia de uma biblioteca, onde nós vemos as luminárias funcionais aqui em cima, né? E 3 luminárias decorativas, de efeito decorativo. 2 pequenos abajures laterais, que são destinados à iluminação da face das pessoas, dando uma intimidade para aquele sofá, para esse ambiente de conversa aqui. E uma luminária destinada à iluminação do quadro, numa solução bastante europeia, com a luzinha em cima do quadro, né? Foi uma opção do proprietário. Nessa outra foto, vocês reparem que todas as superfícies estão tratadas e você não vê luminária alguma. De fato, existe uma luminária aqui para a escultura, a parede, mas não há uma presença de luminárias. Há a presença clara de uma variação de fachos, um facho dirigido ao objeto da parede, iluminando todo o elemento, toda a obra de arte, a iluminação regular naquelas esteiras e uma luzinha difusa vinda do desenho do teto. Então, reparem que não há participação de luminárias. Ou nessa outra loja, onde há superfícies muito iluminadas e também não há participação de nenhuma luminária com presença marcante no espaço, né? Ou quando temos um hall de entrada de uma casa, já um ambiente bem mais cênico para dramático, né? Existe a inclusão não só de fachos no teto, dá para ver 2 pontinhos aqui no teto, no fundo, que iluminam a escultura, mas também pendentes com iluminação difusa que dão o preenchimento desse espaço como um todo. Então nós podemos ver que muitas vezes as luminárias, mesmo em ambientes dramáticos como desse restaurante, tem uma participação no desenho do ambiente, no preenchimento, na definição do espaço, mas elas têm bom desenho, então elas aparecem convenientemente. Então, numa delicadeza, vocês podem ver a sutileza das luminárias, linhas contínuas, muito bem montadas, uma boa distribuição entre elas. Elas fazem parte do ambiente, como se vê aqui, e são uma contribuição estética, elas não têm peso, nenhuma desproporção. Aqui a gente vê a mesma coisa, é uma iluminação de pendentes para o balcão e para as mesas, mesmo modelo, e uma luzinha de valorização aqui para esses elementos pendentes em cima do balcão. Aqui a gente pode ver que existe um trilho entre esses 2 elementos verticais de sustentação das vigas, né? Fazendo essa iluminação cênica do ambiente. Mas as luminárias estão em muito boa proporção com os demais elementos do ambiente. Já nesta outra foto, e aí eu começo a falar sobre algumas coisas que eu considero inconvenientes, reparem várias inconveniências, mas a maior é a proporção entre o projetor, que nós vemos aqui, e o elemento iluminado. O elemento iluminado parece ser uma formiguinha
perto de um cachorro de grande porte que está guardando a formiguinha. É uma desproporção gigantesca entre o projetor e o objeto iluminado. Como outro defeito, o projetor tem uma intensidade exagerada para a dimensão da figura que está sendo iluminada e ele mancha muito a parede, de modo que o desenho que nós vemos aqui não é o das figuras iluminadas, mas sim de uma série de fachos na superfície onde se fixam os elementos que deveriam estar sendo iluminados. Então, essa desproporção é algo extremamente desconfortável para o resultado final do ambiente. E uma outra observação, todas as vezes que vocês têm um elemento protegido por um quadro, por uma caixinha de vidro de acrílico, no caso aqui é acrílico, porque a cor não há modificação de cor, se fosse vidro teria alteração, né? Mas a gente vê toda a espessura do material, porque a luz vem de cima, atravessa o material e produz as sombras dessa transmissão da luz nesse material transparente, mas que ele provoca uma alteração da luz, né, da direção da luz. Então, prestar muita atenção, porque em caixas a gente tem que ter a luz interna na caixa. Quando a luz é externa, esse efeito é inevitável e ele é muito ruim, porque traz um desenho variado e feio para a superfície, né? Nessa outra figura, nessa outra foto, o que eu posso notar não é só a mancha em cima do sofá ou a mancha na parede do facho luminoso, é a desproporção entre o conjunto de quadros e os 3 projetores, que são enormes. Então, eles têm um peso muito grande e acabam fazendo um conjunto com os quadros, eles não fazem parte dos quadros, né? Mesma coisa numa sala, onde o teto é claro e o trilho de alimentação dos projetores e os projetores são negros. Ou seja, a contraste de cor traz uma valorização na presença desses elementos que acaba piorando um pouco mais o fato de que haja elementos penduradinhos no teto, né? Se eles todos estivessem agrupados com uma forma um pouco mais conveniente, por exemplo, se esses 5 projetores, que deve ter outros 5 aqui, fossem 3 e 2, haveria uma suavidade um pouquinho maior na presença no desenho final do teto, né? Os tetos têm uma presença importante nesse caso aqui, né? Além das paredes, primeiro plano, o segundo é o teto, né? Idem aqui nesse dormitório, os projetores, um está dirigido aqui, né? Logicamente deve ofuscar quem usa o dormitório, mas o rasgo de cor escura já introduz um contraste do teto branco com esse rasgo, depois com a sanca lateral, que também é escura, causando um ambiente bastante dramático. O quarto não é o lugar da gente ficar na véspera da tempestade, né? O quarto é o lugar de abrigo, então ela poderia ser um pouquinho mais calmo, um pouco menos dramático. E o conjunto de projetores pendurados, fazendo um desenho extra que não precisaria existir nesse quarto, né? Se todas as superfícies fossem menos manchadas, o ambiente geral, na minha opinião, seria bem melhor, né? Aqui, de novo, os ambientes em que os projetores não podem ser embutidos, eles são salientes e ficam pendurados à medida de uma distribuição aleatória, né? Fazendo um desenho de teto com a presença de elementos estranhos, que são os projetores, sem qualquer desenho que seja previamente estudado para ter um teto harmonioso, né? Não vou nem comentar as manchas, a gente fala das manchas depois, né? Nessa outra fotografia, novamente, luminárias aplicadas ao teto, com luz downlighting, né, dirigida ao piso, fazendo um desenho desagradável. Os projetores pesam muito, né, e 3 elementos assim distantes um do outro, certamente poderia existir uma solução melhor para esse hall. E outra coisa, iluminar o piso de madeira escura é a mesma coisa que não iluminar. Os 3 projetores naquela parede escura nada mais fazem do que criar 3 manchas em competição contra essa TV que está aqui no centro e os objetos lá do fundo. Muito melhor seria se esses projetores, em vez de iluminar a parede, iluminassem os objetos cá embaixo, né? E também os objetos são bem pequenininhos, eles estão em proporção um pouquinho pequena em relação ao tamanho do painel, né? Mas enfim, o que eu me refiro mais são os projetores pendurados no teto. Outro exemplo típico de uma solução de projetores em trilho, né? Pendentes, grande presença, parece uma loja ou uma galeria.
mas na realidade é uma residência, né? Trata-se de uma residência, portanto, a presença dos equipamentos é bastante notável no ambiente, né? Poderia, na minha opinião, ser um pouquinho menos presente, né? Então aqui nós vamos começar, falamos da desproporção das luminárias, então outro assunto que é bastante recorrente, muito recorrente, são as manchas nos quadros, nos pisos, nas paredes, né? Nos objetos, como eu falei, e vamos começar falando dessas manchas. A primeira solução, que é usual e me atrai muita atenção, porque quando eu falo que é ruim iluminar o quadro dessa forma, as pessoas falam, puxa, é mesmo. E eu pergunto assim, mas será que tinha que ouvir eu falar que aquilo não é bom? Porque a luminária colada à parede, evidentemente, vai iluminar o quê? A parte superior da moldura, né? Não vai iluminar a frente do quadro. Nosso amigo, nosso colega Gilberto Franco tem uma frase que eu considero lapidar, que define muito bem esse problema. A luz não marca gol olímpico. Ou seja, quando o sujeito, o jogador naquele canto da quadra, né, joga a bola, a luz não faz essa curva para voltar em frente ao gol, né? Então aquilo que é rasante não ilumina. De vez em quando tem um jogador que, por causa do efeito da bola, marca um gol olímpico, mas a luz não marca gol olímpico. Então ela não pode sair rasante à parede, já que o quadro é uma superfície paralela à parede. A distância do facho luminoso tem que observar o fato de que a iluminação do quadro não pode ser rasante, mas ela tem que ser de frente. Não de frente 90 graus, de frente inclinada, justamente para a luz bater no quadro, iluminar o quadro e vir para baixo e não ofuscar, não haver reflexo, né? Quando nós falarmos em desenhando com a luz, dessas questões de galerias e quadros, nós vamos falar especificamente disso, porque nós vamos ter que mostrar cortes, várias alternativas usando os aplicativos de cálculo, e aí nós podemos falar mais longamente de quadros, né? Mas apenas lembrar que numa decoração, numa coisa mais simples, que não sejam galerias e museu, então a luz não deve ser rasante. E o que acontece quando ela é rasante? Acontece o que nós estamos vendo aqui. Então a luz rasante ilumina muito bem a superfície, a moldura do quadro, joga uma luzinha de reflexo para cima, que é a luz da moldura, criando um desenho bastante marcante na parede e não valorizando o quadro, que era o objeto de interesse do sistema de iluminação. A parte de baixo dos quadros está sendo iluminada aqui no fundo da cama pelo reflexo da luz nas almofadas e na cabeceira da cama. Então, ela joga um pouquinho de luz no quadro, mas da luz superior não se aproveita nada, porque ela é uma luz tangente ao quadro, né? Quando nós falarmos de cálculo, um pouquinho de cálculo nós vamos falar, nós vamos mostrar isso bem claramente. Nesta outra foto, novamente, o mesmo quadro em cima da lareira, com a mesma iluminação rasante e com o mesmo defeito do brilho na moldura e de nenhuma produtividade no quadro. Uma coisa bastante notável, porque não é uma questão técnica, é uma questão mais de percepção visual mesmo, né, de sensibilidade visual. Uma coisa que eu chamo a atenção, aproveitando essa foto, nós podemos ver aqui na janela 3 pontinhos das luminárias que estão aqui de frente dessas prateleiras, iluminando mal a prateleira, mas estão de frente da prateleira. Reparem que os fachos estão mais dirigidos aqui à parte de baixo do que aos livros. Quando nós temos um apartamento em que não há cidade à vista, há um colchão escuro atrás da janela, a janela, o vidro brilhante com fundo escuro vira o quê? Vira um espelho. Então todo o interior será visto no espelho como se a janela fosse um espelho. Isso é particularmente ruim em ambientes de estar em casas onde a gente não vê o jardim e vê o interior das casas. Depois em jardins a gente fala disso. Outro exemplo clássico de luz sobre a moldura, em que há um pequeno aproveitamento, a luminária já não está tão colada, está um pouquinho à frente, né? Já existe uma certa distância e por isso é aproveitável nesta mão e nesta mão. Mas a fisionomia do garoto representado aqui fica completamente no escuro. Então, luz rasante não ilumina, porque luz não marca gol olímpico. Essa é outra fotografia de um ambiente que eu usei em diversas ocasiões para mostrar várias questões, mas nessa eu vou mostrar essa profusão de coisas, né, iluminando vários objetos, mas principalmente a luz rasante nos quadros, que mostra muito bem o facho na moldura, mas não valoriza o quadro, né? A moldura, no caso, é mais vista do que o próprio quadro.
E aqui uma outra maneira de iluminar, a mesma maneira de iluminar os quadros, com luz de cima para baixo, luz nesse caso também de baixo para cima, uplighting e downlighting. Sendo que a luminária é quadrada, tem a forma quadrada, o facho circular central bate nessa borda reta, quadrada, e forma um facho trapezoidal, como se vê aqui, né, em todas essas fachos quadrados. Ou a luminária não toca, o facho luminoso, o foco da luz, não toca nas bordas, e ele então continua a ser uma elipse na parede, quando encontra a parede, ou então ele tem essa forma trapezoidal que tem uma presença marcante, um facho sempre diferente do outro, e causa um desenho muito feio na parede. Eu acho muito ruim essa solução. Mas o quadro, de qualquer maneira, é muito mal iluminado, né? E, como ele tem uma gravura, tem um vidro, o reflexo do quadro do fundo se verifica aqui nas superfícies espelhadas da gravura. Então, é uma solução muito complicada que dá uma confusão visual muito grande ao ambiente. A decoração está boa, mas a iluminação está muito inadequada, né? Incorreta. E aqui nós vamos ver de novo uma solução de quadros, me parece até ser do mesmo ambiente, né? Porque os efeitos das luminárias são exatamente os mesmos, né? Fachos trapezoidais na parede, luz rasante, com uma valorização muito pequena dos objetos que estão expostos na parede, e novamente as manchas decorrentes dessa proteção de acrílico que tem em frente a cada um dos objetos expostos, né? Os painéis expostos. Vejam como essas sombras são ruins na parede e como o desenho dos quadros passa a ser segundo, terceiro plano, porque o primeiro plano do que se vê aqui são os fachos, as manchas dos fachos na parede, né? Então, luz rasante assim não é uma coisa boa. Nós vamos discutir depois isso bastante quando falarmos de quadros, né? Fachos luminosos e quadros. Outra parede aqui, com outra luz rasante a parede, que seria um lindo grazing wall washer, se os pontos se a iluminação não fosse focal, pontual, se fosse uma linha contínua, existiria um desenho muito bonito, se fosse mais suave, lógico, né? Aqui o contraste do claro escuro é muito forte, mas se fosse uma intensidade luminosa bem menor e contínua, daria um fundo muito elegante para essa parede. Ela poderia ser um fundo de uma textura elegante para o ambiente, teria que ser um pouquinho mais morna, aqui está muito branca para um ambiente de estar de uma casa, né? E aqui esses elementos de dentro do nicho teriam pontinhos internos ao nicho e não este facho lá de cima iluminando esse objetozinho aqui embaixo, né? Então, a inadequação dos fachos acaba, às vezes, por pôr a perder o trabalho de decoração que está correto, mas é muito pouco valorizado, né? Então, eu vou mostrar alguns quadros e painéis iluminados de forma conveniente, para vocês verem que é possível e se faz isso em museus, em residências, com uma certa facilidade. É só uma questão de conhecer fachos luminosos e adequá-los às necessidades de cada objeto a ser iluminado. Aqui um painel assírio, babilônico, no Museu do Louvre de Abu Dhabi. Uma tapeçaria também e alguns quadros, pinturas clássicas, muito bem iluminados, onde a moldura está à vista e o quadro principalmente é o primeiro plano, né? A pintura é o primeiro plano. Reparem aqui que existe uma sombra da moldura e a luz aqui é vertical, portanto ela ilumina muito mais a parte de baixo, onde ela é ortogonal, dá a sombra da espessura da moldura em cima e uma segunda intensidade nas laterais. Mas o quadro é perfeitamente bem iluminado e essa variação na moldura não incomoda nem um pouco, até porque não perturba em nada a figura da própria pintura, né? Um quadro de Van Gogh, um autorretrato maravilhoso, Van Gogh, e pequenas sombras da moldura, mas o quadro e a sua moldura muito bem valorizados e muito bem identificados, né? Aliás, essa moldura é belíssima para o quadro, né? Então, aqui nesse lobby do Bank Boston, duas lindas pinturas enormes de Cândido Portinari, iluminadas não por esses projetores aqui de cima que iluminam o painel de madeira, mas sim por esse conjunto de projetores, wall washer,
para lâmpadas par, halógenas. Naquela época não existiam os vapores metálicos com fachos refletores, né? E iluminando a pintura como um todo, tanto esta quanto aquela. E elas são pinturas de fundo bastante escuro, de característica bem escura, né? Mas não tem manchas. Aqui novamente um outro quadro da mesma qualidade, mesma condição, com os mesmos sistemas, a luz para o painel e a luz para, aqui no cantinho, a luz para a pintura. Aqui uma tapeçaria na escadaria da casa de um cliente aqui em São Paulo. Reparem uma coisa que nós vamos falar depois, manchas luminosas. Aqui os dois projetores estão alinhados com a porta, de maneira que, pelo menos, como é obrigatória essa sombra, porque a profundidade do batente era grande, pelo menos não há manchas nos cantos do batente. Então ele está totalmente demarcado, né? Iluminado por completo. Portas não podem ficar assimétricas, não pode ter fachos, tornando a porta um objeto assimétrico, né? E aqui uma tapeçaria muito bonita, com o mesmo sistema, um assimétrico aqui para cima e outro aqui para baixo. Por isso eles estão mais afastados, um do que o outro da parede. São projetores para lâmpada halógena com facho assimétrico, né? Aqui nessa exposição, cabeças de figuras humanas com fachos dirigidos à fisionomia para a identificação das diferenças e um fundo de muita felicidade, porque esse azul contínuo ficou muito harmonioso com as figuras, né? E uma luz homogênea, regular de fundo para sobressair o quê? As cabeças devidamente iluminadas. Então imagine que aqui nós tivéssemos aquele monte de fachinhos, fachinho e a fisionomia, os detalhes de cada uma dessas cabeças seriam destruídos em função da confusão visual do fundo. A atenção com esse equilíbrio de resultados, de efeitos, é muito importante. Aqui eu mostro um comparativo entre a figura do quadro iluminado tangencialmente, inconvenientemente, e aí o quadro iluminado por completo, de maneira a ver que o resultado é muito melhor no caso, né? Por completo, sem manchas, né? Aí nós falamos de manchas nos quadros, então agora vamos falar de manchas nos pisos. Então o item é manchas, né? Manchas nos pisos. Há uma predileção no mercado, principalmente arquitetos, decoradores, pessoas que não são integrados completamente ao mundo da iluminação e que têm dificuldade em diferenciar fachos médios, concentrados, etc. Um fascínio muito grande pelas lâmpadas projetoras AR70, de pequena dimensão, que normalmente têm fachos concentrados. Então as pessoas usam a lâmpada em luminárias de pequenas dimensões, achando que a luz vai ser a mesma coisa do que uma luminária difusa ou com facho aberto, que tem como objetivo iluminar, fazer a iluminação de fundo de um ambiente. Então eles começam a distribuir aleatoriamente ou regularmente esses fachos médios ou concentrados, criam um desenho completamente diferente daquele que é o ambiente onde estão sendo inseridas essas luminárias. É muito ruim o resultado disso, eu vou mostrar algumas coisas aqui, e acho que o conhecimento do facho luminoso, previamente ao seu uso, à distribuição, facilitaria evitar determinados efeitos daqui. Há também uma tendência nos projetos de lojistas de usarem essas luminárias, porque os clientes gostam da luminária. Então, no afã de atender o gosto do cliente, muitas vezes os vendedores acabam induzindo ao uso de fachos incorretos porque o cliente gostou da luminária. A luminária vem depois da escolha do facho adequado para a iluminação daquele ambiente. A escolha da luminária é a última escolha que se faz no projeto, né? E o cliente vai e gosta dessa luminária. Se não for decorativa, se for funcional, ela é o último item a ser escolhido, né? Então vamos ver algumas questões como essa daqui. Primeiro, aparelhos de ar-condicionado que são colocados posteriormente costumam dar esse defeito que nós estamos vendo aqui, né? A iluminação seria correta se não tivesse colocado um ar-condicionado que trouxe a superfície para frente e deu duas mordidinhas de luz nos cantos do aparelho. Além das manchinhas no ar-condicionado, existem manchas indiscriminadas, generalizadas, no encosto dos sofás em posições aleatórias, né? Esse cantinho aqui do sofá super valorizado, metade no sofá, metade no piso, e um novo efeito aqui para o que eu chamo a atenção, depois nós vamos falar sobre ele, tampos de vidro, todos os tampos de vidro, não só refletem
a luminária no tampo, mas eles fazem a reflexão do tampo no teto correspondente à posição da mesa. Então, esse efeito é muito ruim, mas ele vai existir toda vez que se quiser iluminar um objeto em cima de um tampo de vidro. Não há como evitar. Muito interessante, mas isso é um fato real. Então, nessa sala que teve a preocupação de um desenho de um wall washer rasante aqui no fundo, um wall washer grazing wall washer, e uma luz de valorização da cortina, fazendo um desenho de fundo, obviamente há uma falta de luz aqui neste canto do sofá, aqui neste canto, porque aqui deveria ter um abajur, e lá existe um abajur, mas o abajur tem cúpula escura, então ele não ajuda em nada a luz frontal na face das pessoas. Reparem como aqui existe, nessa iluminação da luz aqui do lado e aqui em cima, existe uma parte cega, que é justamente aquela que se destina à face das pessoas. Então, o abajur de sala de estar com cúpula preta ou fechada é inútil, ele não causa o efeito que o abajur tende a oferecer para ambientes onde ele é inserido. Pode ser melhor num quarto, num canto de um aparador, mas nesse caso, que se destina à face das pessoas, é totalmente negativo. Aqui existe um detalhe quadrado no teto, né? Com uma luzinha para a mesa e um reflexo aqui da mesa bem mais sutil, né? Porque um pedaço só do vidro está iluminado. E aqui, luz rasante, se tivesse o quadro aqui estaria mal iluminado, como se vê aqui está mal iluminado, e as manchas na parede que são totalmente aleatórias e desconfortáveis. Essa solução briga um pouquinho com a certa harmonia e elegância aqui do lado direito, né? Há um baixo bem dirigido aqui a esses dois braços da cadeira, né? Uma mancha absolutamente desnecessária e evitável para tornar o ambiente um pouco mais agradável. Reparem que a gente não vê a cadeira nem o encosto e, portanto, não vê a face das pessoas aqui, né? Mas vê bastante a mão das pessoas aqui no apoio da poltrona, né? E aí nós começamos a ver novos fachos luminosos manchando principalmente o encosto dos sofás, né? Aqui um canto, aqui uma mesa, aqui outro sofá, aqui dois encostos de poltrona, manchas de fachos na parede, manchas por todo lado, mas obviamente a distribuição é aleatória, ela não tem muito a ver com os móveis que estão colocados, né? Então aqui de novo muitas manchas, né? Manchas que vêm do piso, aqui no piso, reparem que aqui existe uma mancha luminosa de uma intensidade enorme aqui, outra aqui, isso não tem nada a ver com o que se deseja. Aqui está claro, aqui está escuro, então tem áreas escuras e uma porção de manchas em todos os lugares. Novamente aqui, uma coisa que costuma acontecer muito, quando se usam luminárias muito intensas junto da parede, a parte superior desse sofá, por exemplo, fica totalmente clara, em contraponto com a outra parte do sofá, igual aqui do outro lado, em que não existe essa iluminação e, consequentemente, o sofá está suavemente e regularmente iluminado. Aqui a face das pessoas não terá sombras do lado direito, mas do lado esquerdo, com a luz vertical, haverá aquele efeito de luz do meio-dia, com as sombras aqui pronunciadas. Então, quem sentar aqui vai aparecer de um jeito, quem sentar aqui vai aparecer de outro. Isso é uma falta de atenção com a distribuição dos fachos no teto. Neste caso aqui, há 2 pontos de luminárias de lâmpadas aqui e outros 2 aqui. Eu sei disso porque fui eu que fiz esse projeto. Mas como os gerenciadores, ou seja lá quem, resolveram trocar os luminários sem falar comigo, sem saber qual seria a alteração com as outras luminárias, toda a casa ficou manchada dessa forma que aparece aqui. Então, vejam que interessante, tem uma faixa escura, né? A luminária que eu usei era uma faixa de uma luz difusa, iluminava convenientemente toda a parte da cama, e aqui nós temos um canto iluminado, outro canto iluminado, e uma faixa bem escura no meio. É uma solução pavorosa, que não tem nada a ver com o que eu fiz, mas que infelizmente é decorrente de quando as pessoas que decidem compras não ouvem a diferença. Se ele quiser comprar a diferença, eles podem comprar. Vou comprar as manchas, não tem problema nenhum. Quer dizer, a pessoa, em vez de saber o que vai fazer, ela faz e depois pede para a gente ver como ficou. Não preciso ver, eu sei como ficou tudo manchado, não tem nada a ver com o que eu fiz.
Mas vejam que coisa inconveniente, né? Manchas aqui, um canto de mesa e piso bastante iluminado. O piso não interessa ser iluminado. E as faces das pessoas todas no escuro. Isso é um ambiente de estar. Então, obviamente, é desconfortável. Então, aqui nessa sala, pode-se ver claramente como os fachos são inconvenientes. Reparem a concentração de luz sob os fachos. Dá para ver que eles são extremamente concentrados. Quando o facho que eu especifiquei era médio para aberto e difuso, portanto, muito suave. Aqui, esta parede tinha uma sucessão de luminárias mais ou menos da metade dessa distância, mas algum inteligente falou que era muito e que então podia espaçar. Isto, o espaçamento maior e o facho mais concentrado dá esse resultado pavoroso aqui na parede. Mas é isso que acontece quando as pessoas não sabem sobre o que estão tratando e põem a mão, como se diz, mete a colher na comida alheia, né? E obviamente não vão contribuir para o bem, mas sim para estragar tudo que foi feito anteriormente. Reparem como os sofás estão iluminados aqui nos joelhos e nas pernas das pessoas, e aqui em cima na fisionomia não tem luz nenhuma. E uma outra coisa típica aqui no caso da decoradora, né? Essa linha luminosa intensa, sugerida, definida pela decoradora, que causa um contraste extremamente desagradável, porque é uma linha fina e não ilumina nada, porque isso não tem cortina, não tem nada, são vidros, né? Então não há o que iluminar, é apenas a criação de uma linha luminosa. Um detalhe que nós vamos também mencionar depois, reparem que aqui fora trata-se, a área externa dessa área, trata-se de um terraço coberto, porém aberto, que tem bastante iluminação, como nós vimos antes, toda manchada também. Falta a luz superior que haveria se tivesse sido usada a especificação que nós adotamos. Mas, de qualquer maneira, reparem que onde tem luz pós-vidro, não há o efeito espelho do vidro com fundo escuro. Mas onde não tem luz atrás, a gente vai ver que esses pontos estão todos refletidos lá em cima, porque se trata de um espelhamento perfeito, né? Então tem que tomar cuidado com esse detalhe também. Toda essa casa tem essa linha luminosa na frente dos vidros, que eu considero uma tolice, vamos dizer assim. Aqui também, facho mal dirigido, esses fachos eram para esta parte superior e eles, por serem concentrados, vieram fazer exatamente o que não pode ser feito, é luz sobre a tela da TV. Muito engraçado, porque as pessoas não sabem que vai acontecer isso, né? Mas vejam aqui o facho concentrado, vejam como o facho é bem concentrado. O facho especificado por mim era mais ou menos aberto assim, e eles compraram assim. Por que compraram assim? Porque é fácil fazer o facho concentrado e muito difícil fazer o facho aberto. Então, a imensa maioria dos fornecedores tem fachos de médio estreitos para concentrados, porque é difícil fazer os fachos abertos. E aí a gente já sabe, quando foge da nossa tutela para mostrar as diferenças, vai dar bobagem, né? A gente já sabe que vai dar bobagem. Então, outras manchas, né? Nós vamos falar agora de mancha na parede. A mancha na parede, muitas vezes quando eu faço treinamentos para pessoas de lojas, ou algumas amigas minhas que costumam comentar o fato de que as pessoas, os clientes pedem aquele efeito da fotometria da lâmpada de Croica na parede, né? Na verdade, esse efeito não é um efeito, é uma consequência de um defeito que é muito usual, porque as pessoas colam demais a luminária na parede e aí a fotometria da luminária aparece na parede, né? A fotometria seria o corte luminoso da luminária. A fotometria, na verdade, é isso, são os cortes luminosos na transversal, na longitudinal da luminária. Então, quando a gente gosta de uma luminária na parede, a gente vê a fotometria da luminária. Ou seja, as pessoas erram sem má intenção, esse erro se propaga, porque é mais fácil aplicar o erro do que corrigir o facho, né? Fachos para lâmpadas de Croicas não podem dispensar um difusor. Obrigatoriamente eles têm que ter um difusor. Primeiro, para eliminar os dois fachos, né? O facho verdadeiro e a sobrinha do facho da abertura do vidro, né? Com o difusor, ele diminui muito esse efeito, amacia o facho. Mas também a luminária não pode ser usada colada na parede. Há que se ter uma distância suave e bem calculada para dar os efeitos sem essas manchas. Então, como todo mundo faz isso,
é como se esse defeito, e não esse efeito, esse defeito luminoso, fosse uma solução consagrada, e as pessoas começam a usar achando que aquilo é bom. E depois, como elas veem isso nesses eventos de decoração que existem por aí as pessoas acabam dizendo, mas em tal lugar tinha, então deve ser bom, então eu vou usar também, então eu não vou reclamar. E aí as pessoas começam a solicitar esses defeitos, mas eles não são efeitos, eles são defeitos. E depois nós vamos ver vários comparativos, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente afirma alguma coisa, como eu estou afirmando que, na minha opinião, esse resultado luminoso nas paredes é um defeito e não um efeito, né? Que na verdade ele precisa ser refeito para virar um efeito, né? Mas de qualquer forma, de que maneira eu tento evidenciar isso? Eu vou mostrar vários quadros, várias fotos de vários ambientes, procurando esse tipo de efeito que se usa tanto aqui no Brasil, para ver se mundo afora a gente encontra isso. Não encontra, porque as pessoas talvez tenham um pouco mais de esmero na solução luminosa, não sei. Mas eu também não faço esses efeitos, mas de qualquer maneira eu estou respondendo a uma coisa que é bastante usual e que, portanto, pode até ser, na consideração do mercado, uma questão polêmica. Para mim, ela é muito simples e facílima de resolver, mas vamos mostrar várias coisas para vocês fazerem as suas próprias conclusões, né? Então, vamos ver algumas imagens, vendo esses efeitos, que eu chamo de defeitos, né? Da mancha luminosa da fotometria, da facho luminoso encostado na parede. Aqui nós já vimos essa foto agora mesmo, e há por todo o ambiente, vejam que no espelho aparece também outros fachos em outros lugares, e reparem como é a perfeita fotometria da luminária. Aqui o facho útil, o facho concentrado, e aqui a abertura onde o filamento sai pelo refletor de vidro. Então, todas as dicróicas têm um facho duplo, por isso a gente usa um difusor, para matar o facho duplo e tirar esse efeito que traz uma bagunça visual muito grande aos ambientes. Novamente aqui o facho duplo, vejam aqui facho que sai diretamente do filamento na borda de vidro, e aqui o facho verdadeiramente produzido pelo refletor de vidro aqui, né? Então, um conjunto desses fachos aqui, outro conjunto desses fachos aqui. Reparem que essa, como eu digo, parece uma camisetinha, né? A fotometria da lâmpada dicróica parece uma camisetinha, né? E aí essa camisetinha em cima do quadro. Para mim, uma solução horrível, né? Que poderia ser corrigida com uma certa facilidade. Novamente, aqueles fachos que nós vimos, uma variação, inclusive, das aberturas, do resultado visual de cada facho, que para mim é extremamente deselegante. Aqui, reparem, é um conjunto de fachos em que esses três primeiros estão mais ou menos condizentes a distância da luminária até a parede. E depois, por algum motivo que eu não consegui entender, eles se distorcem totalmente, né? Mostrando uma variação de resultados luminosos muito desarmoniosa, muito esteticamente bastante desagradável, na minha opinião. Esse abajur e esse abajur têm cúpulas difusas, consequentemente as pessoas sentadas aqui terão luz frontal, que é bastante agradável para uma conversa social, né? Aqui de novo a diferença entre fachos e a marcação pronunciada na parede, que é muito feia, e aqui pior ainda, porque não só os fachos aparecem por completo, mas eles estão orientados de maneira diferente, né? Com inclinações diferentes. Então o resultado é bastante ruim nessa parede. Reparem que ela tem um desenho, e esse desenho teria que ser bastante uniforme para que ele aparecesse em primeiro plano. O que aparece em primeiro plano é o desenho do facho luminoso. Não é isso que se deseja, obviamente, né? Aqui o facho luminoso está muito mais bem comportado, porque pelo menos não tem um filtrozinho difusor aqui para maciar esse facho, mas pelo menos ele contempla a obra de arte. Então está menos ruim, porque pelo menos os fachos estão condizentes com a superfície iluminada. Nas outras é uma falta de harmonia total, né? E, novamente aqui, aquela fotografia, eu estou evidenciando agora o desenho continuado na parede. E a mancha intensa nesse sofá aqui de fundo, com uma mancha indesejável de luz do meio-dia na face das pessoas, né? De novo, num quarto, esse conjunto de três fachos totalmente desnecessários, né? Evitáveis,
E olha que aqui tem bastante luz natural, mas mesmo assim os fachos são bastante pronunciados, né? Outra figura que é totalmente desnecessária, nós já chamamos atenção para isso, essas últimas luminárias não precisariam ter encostado na parede, então a gente não veria o facho pronunciado e o ambiente seria muito mais elegante. De novo os fachos encostados à parede, de novo esses aqui, todos eles são manchas desagradáveis, são manchas sobre superfícies, por exemplo, essa nós falamos lá na pregnância da forma, é um facho sobre um desenho, o desenho dos fachos não tem nada a ver com o desenho do painel, muito ruim essa solução, poderia ser corrigida de maneira muito, muito fácil, né? Nesse conjunto de coisas mais adequadas, nós vamos ver agora, em contraponto àqueles outros, nós percebemos que aqui temos um conjunto de gravuras, elas estão todas regularmente iluminadas, porque trata-se de coisas muito leves, suaves, cor pastel, e a própria caixa da museografia muito bem definida e muito bem iluminada. O azul mediano, esse azul com um pouquinho de petróleo acinzentado, é muito útil para esses fundos, conforme a gravura, claro, tem que ser discutida a cor de um e de outro, mas muito agradável para tornar o fundo não completamente desestimulante do ponto de vista de cor, mas ao mesmo tempo de um fundo homogêneo que permite um contraste com as figuras expostas, né? Vide esse azul novamente, manchas, não tem nenhuma mancha aqui, temos uma superfície muito bem iluminada, então eu coloco este quadro em contraponto com aquele primeiro que nós vimos. É uma questão de bom senso ver o que é melhor, né? Eu pelo menos acho que o segundo caso é bem melhor no caso, né? Essa circulação do lado direito é uma circulação bastante cenográfica, vamos dizer, porque ela tem um lado bastante iluminado e um outro sutilmente iluminado. Mas, de qualquer maneira, ela é honesta, ela é íntegra, ela tem uma definição na perspectiva da circulação, que tem luz refletida, né? Essa luz que rebate aqui vem para frente, é uma luz muito calma na gravura, em contraponto com o corredor do lado esquerdo, que é um festival de fachos luminosos, né? E muito ruim, porque o facho da pintura do fundo também é mal iluminado, é iluminado com dois fachos difusos, eles fazem como se fossem duas corcovas na pintura, muito ruim é o resultado. E não é difícil de corrigir, isso que é mais triste. Nessa outra foto, reparem bem que a parede do lado direito, de madeira, nós já vimos isso antes, no ambiente cênico difuso, há nenhuma mancha, porque a iluminação wall washer está muito bem definida com essa abertura maior, de uma superfície, uma sanca maior, a luz indireta sai daqui, vem para o rebatimento do fundo da sanca, e então ilumina por difusão completa, única, essa parede. Muito bem feita essa iluminação. Obviamente, muito mais agradável do que, por exemplo, se nós compararmos esta parede de madeira com esta parede de madeira cheia de manchinhas e mordidinhas de fachos luminosos, não? Questão facílima de corrigir, e o agregar esses fachos cria um tumulto visual que só prejudica o ambiente, na minha opinião. E aqui de novo um comparativo entre a sala de reuniões ou a sala de refeições, e que tem um nicho também de larga proporção, ele é bem profundo, a gravura está no centro, porque ela tem uma profundidade maior em torno, né? Tem um fundo maior, e esse nichozinho aqui com essas manchinhas, que obviamente são muito piores do que a pintura, a gravura do lado direito, né? Outras imagens de ambientes de hotéis, onde não se vê nenhuma manchinha luminosa, e há uma grande quantidade de efeitos luminosos, mas nunca se vê manchinhas daquele tipo. Aqui, o lugar das pias do banheiro, nenhuma manchinha, as luminárias são dirigidas, também tem outro detalhe, ninguém faz o facho luminoso em cima da pia, que a pia fique brilhante, porque a gente não fica olhando para a pia, a gente olha para o espelho, a gente não quer luz de meio-dia na face. Então, luz dirigida à pia é um erro grande, porque cria uma sombra na pessoa, e o que nós vamos ver não é a pia iluminada, é a pessoa refletida no espelho. Então, essas coisas têm que ser um pouco mais cuidadosamente pensadas como um todo, e não como objeto iluminado, porque o objeto faz parte de um todo, que é o ambiente onde nós vamos viver, né? Reparem aqui, quero mostrar a inexistência de manchinhas, né? Esta mancha luminosa aqui no final da cama destina-se a um arranjo de toalhas ou roupão ou chinelos e tal, que ficava guardando o hóspede à noite. Então ela tem uma intenção e ela é só usada de vez em quando.
né? Então não é uma manchinha casual que aparece por aí. Aqui esta mancha é uma luz dirigida a essa parte frontal, tem um lugar de café e outras coisas ali, e aqui é a bancada do banheiro, com uma luz indireta para a face das pessoas, por isso a luz era suave. Não tem manchinhas, né? Outra visão do mesmo quarto, com a luzinha indireta do fundo do painel do fundo e as duas luzes dirigidas. Essa aqui está até meio desorientada, porque deveria ser um pouco mais para a esquerda, mas não há manchinhas aqui, né? Outra perspectiva do mesmo quarto, com uma luz dirigida à mesa de café, de uso para escrever, etc. Nós não temos manchinhas aqui, também não temos manchinhas no sofá ou nas cadeiras. Banheiro, reparem na boa solução de um grazing wall washer aqui no fundo da parede do banheiro, onde se localiza a banheira de um lado e o box do outro, né? Há uma riqueza bastante grande aqui nessa parede de profundidades, baixos e altos relevos. Então, a luz wall washer mostra, o grazing wall washer mostra a riqueza tanto das sombras quanto da profundidade plástica. É uma observaçãozinha aqui, eu faria menos luz aqui nos dois cantos, porque aqui existe uma explosão luminosa no encontro não só esta luz faz essa mancha e esta faz esta. A soma das duas dá esta gota luminosa aqui, né? Então, se nós parássemos um pouco antes, o resultado seria bem melhor, né? Mais suave. Mas, de qualquer maneira, está bastante bem feito. De novo, o mesmo hotel, no teto trabalhado em madeira, com desenhos muito interessantes, uma luz difusa superior. E aqui tem uma solução que eu não aprecio muito, que é um rasguinho com 4 luminárias mordendo a beirinha do rasgo, né? O facho um pouquinho mais aberto do que devia. Se fosse apenas dirigida a esse bonsai, seria melhor. Mas, de qualquer maneira, essa figura é muito bonita, muito elegante, e não temos manchinhas, né? Tem essa mordidinha aí que eu não gosto muito, mas não tem manchinhas, né? Nós estamos falando de manchas. Esse é um detalhe do teto, que é o teto do elevador, e aqui o desenho do elevador. Tudo muito bem desenhado, tudo muito bem montado. Manchinhas não temos. Aqui, reparem que existe um facho luminoso para indicar os números de apartamentos que vão para a esquerda e os números que vão para a direita. É o único facho que existe aqui, o resto é muito bem difuso, né? Reparem que lindo o trabalho de madeira aqui no banco, né? Para o assento das pessoas. Isso é muito japonês, né? Tem muita coisa nas áreas externas japonesas que são assim. Os japoneses desenham maravilhosamente bem. No outro lado do corredor existe um trabalho de aletas de madeira, né, com iluminação de baixo para cima, de cima para baixo, e existem marcações luminosas no piso. Não são manchinhas luminosas como aquelas que nós vimos mostrando antes. São marcações intencionais que fazem uma definição um pouco mais interessante do corredor, que é bastante longo, né? E aqui, umas sancas muito bem definidas. Reparem que as sancas no exterior são sempre altas, né? Porque essas sancas miudinhas, assim, coisa irritante para mim, fazer sanca com 10 centímetros de altura não ilumina nada, né? Então é a mesma coisa que não fazer nada. Mas mesmo sendo ambientes dramáticos, não encontramos manchinhas, né? O coffee shop, no caso, o lugar de refeições do café da manhã, onde há muitos nichos, muitas variações de soluções luminosas, mas não há manchinhas. Então, eu estou mostrando várias ocasiões onde você não vai encontrar manchas. Depois, reparem todas as fotos que eu apresento, como nos hotéis e nos lugares mais requintados não existem nunca esses efeitos de manchinhas. Se eles fossem assim tão interessantes, eles seriam muito usuais em vários lugares do mundo, não é? Mas só encontramos aqui no Brasil. Reflexos dos luminários nos pisos brilhantes e nas mesas de vidro. Isso é uma coisa que eu já chamei a atenção em algumas fotos, mas, por exemplo, essa foto é exemplar, didática em termos do material escolhido. É tão regular, é tão perfeito e é tão brilhante que o teto se espelha totalmente no piso, dando a impressão de que há uma profundidade, que o piso não está no nível onde ele está, mas que o piso tem uma profundidade até aflitiva em relação à realidade, né? Parece que nós estamos numa piscina profunda.
é um efeito, eu acho bastante desconfortável, mas enfim. O que acontece bastante, né? Temos aqui uma superfície brilhosa de coloração média e já existe esse efeito total de brilho, de espelhamento. Aqui, reparem a diferença de quando a luminária é espelhada no branco brilhante e no preto brilhante. No branco brilhante sempre é menos ofensivo e a presença do espelhamento da luminária é pequena, desde que a luminária não tenha o facho brilhante ofuscante. Se ela tiver ofuscamento, o reflexo do piso será bem mais incômodo, né? Mas aqui, com uma luminária num facho muito controlado, ofuscamento controlado, não há um incômodo do brilho. Isso é uma coisa a ser notada, né? E no preto ela vai aparecer. Se ela tiver o facho controlado, ela não será agressiva. Se ela for ofuscante, o piso fica absolutamente perdido e já não vai ter essa clareza entre os planos brancos e as intersecções escuras, né? Então, aqui é o mesmo resultado. Se eu tivesse, por exemplo, um conhecimento prévio dessa distribuição branca e preta, que é muito bonita na minha opinião, eu talvez tivesse lembrança, talvez, viu? Porque pode ser que a gente também não tivesse essa lembrança, né? De fazer a linha mais afastada para que ela aparecesse no reflexo mais nas partes brancas, né? E teria uma diminuição grande da percepção do reflexo no piso preto. Mas é muito difícil, às vezes os interiores são terminados depois, não existe essa compatibilização porque a obra já está em curso, então é uma coisa mais difícil. Mas de qualquer maneira, a fórmula correta para que não haja uma agressão luminosa é que a luminária tenha perfeito controle do ofuscamento. Aí a qualidade da luminária faz toda a diferença, né? E aí eu mostro aqui uma solução bem assim, over, né? Muita luz, muito desenho, muitos fachinhos e tal, mas o reflexo no piso é pequeno em relação à dimensão, né, do espaço aqui, mas mesmo em pisos que tem pequena parte escura, brilhante, consequentemente reflexiva, vai sempre existir um reflexo do piso, do teto no piso, né? Aqui o reflexo do espelhamento do vidro no teto. Vejam como é feio o resultado. Aqui tem muita confusão visual, então o resultado já é ruim. Mas se fosse uma coisa muito bem comportada, a luz dirigida à mesa causaria esse reflexo horroroso no teto. Isso perturba muito o resultado geral, porque é um desenho no teto que não tem nada a ver com nada. Às vezes as pessoas nem percebem de onde vem aquele reflexo, né? Mas é um desenho que perturba bastante o ambiente. Nesse caso aqui existe um espelho enorme, isso aumenta o defeito. Aqui de novo nós temos o espelhamento do vidro da mesa, causando realmente uma confusão bastante grande, até porque existe um reflexo muito intenso nessas duas luminárias, que são as luminárias que iluminam a mesa e que justamente estão gerando esse defeito do reflexo da mesa, né? Aqui é um pouquinho pior, porque a mesa é oval, uma elipse, né? E aí o reflexo é duplo, porque tem 4 luminárias, então um reflexo dessas duas e o reflexo das outras duas, e o desenho do teto é bastante prejudicado, né? E aqui um espelhamento completo aí diferente do teto na mesa. Reparem que a mesa brilhante faz um espelhamento total do ambiente aqui do teto, tanto do pilar, da fresta aqui, desse grazing, dessa iluminação rasante aqui, e todo o desenho do teto, que é bastante pesado, né? Luz difusa, 2 projetores, um aberto e outro concentrado, é uma sucessão de efeitos luminosos totalmente refletidos na mesa, muito desconfortável para quem trabalha nessa mesa. Então, mesas de teto de acabamento brilhante são muito ruins, e principalmente para mesas de reunião e mesas de sala de estar, de sala de jantar. Nas salas de estar, elas produzem esse defeito no teto e o reflexo no piso, mas não há trabalho em torno. Mas quando é na mesa de jantar, é extremamente desconfortável. E aqui um outro efeito, que é aquele que nós já citamos, quando existe uma coisa escura atrás de uma superfície brilhante, essa superfície brilhante passa a ser um espelho. Então a iluminação interna passa a ser refletida no espelho. Isso acontece muito nos ambientes onde a área externa vai escurecer, né?
e nós já vemos refletido aqui, pela diferença de intensidade luminosa do exterior e do interior, aqui o vidro já começa a funcionar como espelho e já está refletindo o teto interno na parte externa, eliminando a possibilidade de se apreciar a paisagem externa. A mesma coisa que nós já mostramos nessa paisagem, nessa ambiente onde a paisagem externa não tem luz nenhuma, então o vidro passa a funcionar como espelho e a iluminação interna passa a ser refletida na parte externa, né? E agora nós vamos falar, não mais das manchas, já falamos bastante das manchas, das manchinhas, camisetinha nas paredes, vamos falar de linhas luminosas e desarmonia dos ambientes, né? Às vezes um pouco desconfortáveis e às vezes apenas em desarmonia com o ambiente. Neste ambiente, onde a gente vê bastante luz natural, mas já se percebe as prateleiras, etc., o primeiro efeito que a gente pode falar é o seguinte: aqui existem luminárias quase coladas ao teto, com uma luzinha que não vai funcionar como luz difusa para o ambiente, porque não existe saída luminosa, existe só a mancha luminosa, né? Então, eu, por exemplo, acho que esse tipo de solução ela é apenas um ruído no todo do ambiente, né? E reparem como essa luz amarelo cítrico evidencia uma péssima qualidade de LED, né? De fita LED. Geralmente as fitas LED têm uma qualidade espectral bastante baixa, né? Precisa tomar cuidado com a qualidade do espectro. Nós vamos fazer um curso só sobre LEDs para facilitar a identificação dos LEDs de baixa, de média e de alta qualidade. E linhas luminosas, né? Existem pessoas que usam muito as linhas luminosas como um efeito de desenho, do próprio desenho do espaço, né? Elas têm que ser bastante suaves, porque senão elas podem causar muito desconforto visual. Por exemplo, essas linhas, me parece esse ambiente se tratar de uma sala de cinema, né? Home theater. Então, os tetos têm como intenção ser um pouco mais escuros, porque na medida em que você está assistindo o filme, o teto não tem reflexão, o que é bom. Mas nesse caso, a linha luminosa no teto não é tão agradável assim. Talvez a iluminação nas paredes fosse um pouco mais, como por exemplo aqui, fosse mais objetiva, né? Mas de qualquer maneira, reparem que a luminosidade e o fundo escuro causam linhas muito pronunciadas. Isso pode servir sim muito bem a um home theater, porque você fica pouco tempo nele, mas não serve para um restaurante, onde você tem uma conversa, quando você vê as pessoas e tem muito efeito luminoso em torno, né? Não vou nem dizer de uma área de estar e coisa assim, porque não cabe. Aqui nesse auditório existem as mesmas linhas, mas os acabamentos não são tão escuros, os tetos são mais claros e, portanto, as linhas se compõem melhor, mas são linhas luminosas. Todas essas estão desenhadas convenientemente, né? Como deveriam. Agora, nesse caso aqui, essas linhas são muito bem, reparem como elas estão perfeitamente executadas, né? Que execução maravilhosa, que é uma coisa muito rara da gente conseguir aqui no Brasil. Quando a gente faz linhas luminosas aqui, se forem curvas, no shopping na Avenida Paulista, meu Deus, a linha é um caminho de ratos, e a gente vê isso no teto, né? Na continuidade, né? Lembra que na primeira aula a gente falou muito, no primeiro capítulo, falamos muito sobre a lei da continuidade da Gestalt, né? A gente associa o caminho reto e tudo que é quebrado fora de curva de concordância, a gente vê, e aqui a concordância é perfeita, né? Então é um desenho elegante, bonito, muito interessante. Agora, tem outras questões que são, por exemplo, aqui se fosse, como eu digo, num restaurante, alguma coisa, seria desconfortável. Aqui é perfeitamente confortável. Nesse caso desse banheiro, existe um tratamento de linhas, né? Luz indireta aqui, luz direta sobre a pia, sobre a bancada da pia, luz indireta para o teto, uma linha difusa aqui, uma linha de tratamento de luz artificial na parede, com os nichos no fundo. Me parece uma solução bastante interessante. Eu achei bastante interessante a iluminação desse banheiro, porque ela é bem cênica. Eu certamente não teria feito isso, mas é uma proposta que me parece ser bastante elegante. Eu gostei bastante da solução. Agora, aqui já é um festival de linhas luminosas. Eu diria que essas linhas luminosas, repetidas na casa toda, me parecem ter uma função assim, incompreensível da repetição do mesmo efeito, porque talvez fosse bom ter uma sala com linhas, outra não, para ter uma variedade de resultados visuais.
Mas aqui todas as salas, todos os ambientes são cheios de linhas, são cheios de rasgos, são cheios de brilhos, e são cheios de frestinhas e tal. Um pouco pesado demais. Um ambiente de exercício não deveria ser tão escuro quanto esse, né? Porque aqui, afinal, a gente precisa estar com o metabolismo em plena atividade e não preparado para o relaxamento, né? Até não faz bem para a saúde. Essa aqui é uma obra ainda, mas é para mostrar que no mesmo autor, né? Mesmas linhas, etc., né? Essas linhas luminosas na frente das prateleiras de livros e objetos competem com a iluminação do objeto que vai ser colocado aqui e o resultado é dramático, é muito ruim, muito cansativo, né? Seria melhor que a gente tivesse superfícies iluminadas, mas é do desenho, os decoradores fazem o desenho, a gente tem que cumprir, né? E aqui mesma coisa, no dormitório, no quarto, linhas luminosas e mais linhas luminosas, né? Linhas luminosas. Agora aqui não tem nada a ver com essa residência, apenas uma luz difusa numa cozinha, e a cozinha é toda escura, completamente escura. Cozinhas são ambientes de trabalho. Ambientes de trabalho não podem ter contraste excessivo, porque a pessoa que trabalha na cozinha durante 2, 3 horas seguidas não pode ter uma exigência de tanto contraste, porque o cérebro ou o córtex visual ficam funcionando, abre e fecha para a luz que ela está trabalhando no plano de trabalho, para o ambiente geral, que causa muito desconforto e muito cansaço visual. Se o ambiente fosse claro, a luz seria perfeita, né? Note-se aqui 3 pontinhos bastante brilhantes e incrivelmente em cima de uma prateleira, né? Eles iluminando muito pouca coisa, porque eles estão no eixo da prateleira, né? Enfim, mas é uma solução bem mais desconfortável, por exemplo, do que esse banheiro que nós falamos agora, que é uma solução bem mais adequada, né? A mesma solução da linha luminosa que é constituída pela sequência de luminárias fluorescentes numa estação de metrô, Cais do Sodré, Portugal, né? Lisboa. Então, é muito interessante ver que o teto escuro é acentuado pela linha luminosa que cria um plano luminoso, né? E o restante fica todo escuro. Pessoalmente não gosto desse contraste, mas por se tratar de uma estação e, portanto, de pequena permanência, também não é tão grave assim. E, de qualquer maneira, a plataforma e as pessoas estão bem iluminadas, né? Vide lateralmente, né? Aqui é a proteção da passagem do trem, não tem fundo, mas se tivesse um fundo, desenhos aqui seriam mais interessantes, né? Esse fundo aqui, para mim, é a única coisa que faz falta. O do lado esquerdo está muito bem iluminado, né? Aqui está um pouquinho desprezado, poderia ser mais iluminado. E aqui rasgos de novo no teto, com a mancha do abajur. Vejam só como a mancha do abajur é intensa, né? Aqui começa a mancha aqui, né? Está vendo a saída luminosa aqui e aqui a parte de baixo com luz difusa no centro, a luz que vem para a face das pessoas. Então, nesse caso, as 3 linhas aqui, mais esse desenho aqui, mais essa manchinha aqui, mais aquela linha luminosa, mais arandelas, mais uma luz de trapezoidal aqui, muito faixa, muita informação visual. Isso tudo podia ser um pouquinho mais homogêneo, um pouco mais uniforme, para ter um pouquinho mais de harmonia nas superfícies, né? Aí eu comparo, por exemplo, isto aqui, que é uma sala de estar, e essa sala de refeições da manhã, em Kyoto. Aqui tem muito mais quantidade de efeitos, mas eles são todos harmoniosos com os móveis, com a entrada, com a atração do fundo. Aqui é uma sobreposição de efeitos, parece que as pessoas foram num catálogo de efeitos, e faixinho aqui, linha ali, pontinho aqui, trapézio aqui. Então, isso daí, para mim, é uma tremenda confusão visual, né? Mas vamos lá, nós estávamos falando das linhas luminosas, a gente pode falar talvez de rasgos, de sancas também, né? Que podem gerar soluções muito ruins, ou se tiverem alguns pequenos cuidados, podem ser soluções muito boas, né? Todos os rasgos e sancas, se são mal executados, elas geram grandes perdas luminosas, né? Porque a luz, se o desenho não for bem feito, a luz fica contida no rasgo, ela não consegue sair e você vê só aquele brilhozinho, mas não tem iluminação nenhuma no ambiente. Aqui é um conjunto de rasgos extremamente interessante e muito bem executados, né?
Infelizmente, no Brasil, a gente tem muita dificuldade com mão de obra no gesso. E quaisquer coisas diferentes no gesso tem muita dificuldade de execução aqui, né? Mas reparem como são bem feitas essas sancas na parte superior das lojas, né? E na verdade não são bem na frente das lojas, elas acompanham umas linhas de pilares, né? E o pedido do shopping é bastante grande, então caberia as sancas ali na frente, né? Agora, essa mesma solução, muito bem executada, também parece aquela outra. É muito interessante ver as soluções bem concatenadas, inclusive a linha do teto com a linha do piso, bastante bem desenhados. Aqui nós temos um edifício, que foi projeto de iluminação meu, aqui na Faria Lima, onde no teto, no lobby, apenas porque a fachada do edifício tem esses perfis, nós mostramos esse edifício no primeiro capítulo, quando eu falei da tirania do conceito. Então, o decorador, no caso, reproduziu essas linhas inclinadas, que são as linhas da fachada do edifício Morizone, dentro do teto, mas gastou-se muita luz, porque luz dos dois lados, eu digo, não, vamos pôr num lado só, porque senão vocês vão gastar uma barbaridade de compra de equipamento e de energia toda vez que funcionar. E aí, de repente, eles se cruzam na frente dos painéis, e aí os painéis dão aquelas manchas, e aí a distribuição que tinha que ser regular, a parte de baixo, uniforme na parte de baixo, fica difícil, porque a cada modulação a gente encontra o buraco do rasgo. Eu realmente confesso que acho essas coisas muito gratuitas, fora de qualquer conceito de harmonia com o ambiente que está desenhado, né? Mas isso é muito comum no nosso terra, a gente vê, usar isso bastante, fora os reflexos, né, que acontecem no vidro da divisão do lobby da área interna e área externa, né? Como a gente vê aqui. Mas, de qualquer forma, eu mostrei isso para ver que reflexos acontecem sempre, né? É incrível, tem uma divisão e continuam os rasgos para fora, então os rasgos de fora se veem refletidos no vidro. É muita confusão visual para mim. Então, nessa sala, que tem uma sanca para iluminação indireta, muito boa, muito bem desenhada a sanca, porque existe uma distância bastante saudável entre a sanca e o teto iluminado. Por isso, a largura iluminada é bastante grande. A única ressalva que eu faria é que a intensidade luminosa está muito grande, então eu preciso dimerizar um pouquinho para ela ser mais suave e a gente poder ver um teto, o outro teto e perceber melhor o desenho do ambiente. Mas é uma sanca de boa proposta. Aqui, ao contrário, nós podemos ver aqui não só a cor do LED, o espectro do LED é horrível, como naquela primeira foto que nós mostramos, de linhas luminosas, né? Como é um amarelo cítrico, né? Tem uma quantidade enorme de verde, onde não precisaria ter verde tanto pronunciado, né? Claro que tem que ter verde, porque no amarelo tem verde e vermelho, mas não haveria tanta quantidade de verde assim. Mas a linha luminosa é minúscula, estreita, porque a altura da sanca é minúscula, né? E além do mais ela é um amarelo horroroso. E como ela não tem função, porque a luz não sai da sanca, justamente pelo mau desenho, o ambiente interno é completamente escuro e a presença dos faixinhos, né, das camisetinhas, é um defeito que não contribui em nada para o estímulo visual desse ambiente, né? Aqui, de novo, eu já usei essa foto para mostrar o efeito de grazing wall washer nas paredes de tijolos. A intensidade luminosa deveria ser controlada, porque sancas e rasgos, elas geram um contraste muito grande entre a linha luminosa e as superfícies adjacentes. Então, se não houver um equilíbrio entre a claridade, o claramento de um e do outro, haverá um distúrbio, um ofuscamento, né, por deslumbramento, podemos chamar, que causam uma fadiga visual, além de fadiga, um desconforto muito grande e uma visualização desarmoniosa do ambiente. Então, os controles nessas alturas são muito importantes, né? Pronto, sancas, eu vou mostrar uma sanca bem executada e outras duas sancas muito mal executadas. Mal executadas pela execução em si e mal propostas em termos de altura. Esta sanca pertence ao mesmo shopping que esta sanca. E quem desenhou a iluminação desse shopping fui eu, há uns 30 anos atrás. É incrível que no mesmo ambiente, no mesmo piso, no mesmo tudo, a sanca, essa primeira,
tenha a altura prevista em projeto e esta não tenha. Por que acontece isso? Vejam bem, as lâmpadas aqui estão alinhadas e a distribuição luminosa é positiva. Aqui, ao contrário, a altura é muito menor e a disposição das lâmpadas é uma desgraça, um horror. E é engraçado que o próprio shopping não tome a providência de consertar isso, porque isso é um efeito horroroso. Essa outra é num outro shopping, no área externa de circulação, no Rio de Janeiro, e o defeito é o mesmo, né? E os proprietários não são, a empresa não é a mesma. Nessa outra foto, que é uma outra sanca do mesmo teor, que pese o fato de existir uma lâmpadazinha de 14 watts aqui, que está apagada, que está desligada, reparem que eu falei apagada e não desligada, né? Porque o vício de dizer aceso e apagado, mas é ligado e desligado. Então, nesse caso, a sanca é razoavelmente uniforme e a luz indireta desse elemento central que ilumina a mesa e ilumina também o centro do teto iluminado lateralmente, causa um ambiente uma sanca um pouco mais íntegra do ponto de vista do elemento arquitetônico, né? Aqui eu já mostrei essa foto anteriormente, a sanca de um hotel, Dubai, é muito elegante, muito correta, a altura da sanca é correta, a distribuição luminosa percebe-se que é muito boa e as luminárias centrais acabam dando um desenho extremamente harmonioso, né? Outra sanca bem resolvida, com altura suficiente, 30 centímetros, que é uma altura ideal. A abundância da luz que sai do teto ilumina uma parte grande do fundo do teto que está sendo iluminado e que reflete a luz para o piso, né? Característica dessa sanca de maior altura. Todas as sancas deveriam ter uma altura maior, mas sancas de 10, 12 centímetros não sai luz nenhuma. Por isso a mesa aqui está bem iluminada, além das luminárias diretas, né? Então, o ambiente é bastante iluminado por essa reflexão do teto, né?